Então, galera, vamos resolver 4 exercícios simples sobre segunda lei para fixar as ideias, para você ver como é que a gente trabalha elas. Mas antes eu quero te dar umas dicas, tá? Então tá aqui a segunda lei e os exercícios que envolvem ela, eles podem requerer nosso conhecimento prévio sobre cinemática. Por exemplo, existem algumas maneiras de a gente calcular a aceleração, né? Se ela for constante, a gente pode utilizar aquelas 3 equações de movimento que a gente já aprendeu. A gente também pode utilizar os gráficos da cinemática. Lembra deles, né? Então os exercícios vão ter muitas variações, pode ter muita informação ali antes de chegar na segunda lei. Outra dica é com relação ao lado esquerdo da equação, a força resultante. Essa força é a resultante da soma de todas as forças sobre o corpo. Nunca se esqueça disso, hein? É a força resultante que entra na segunda lei. Além disso tudo, essa é uma equação vetorial. Isso quer dizer que você pode projetar tanto a força resultante quanto a aceleração nos eixos coordenados e trabalhar independentemente. Você pode escrever uma segunda lei para cada eixo e uma segunda lei para a força resultante e para a aceleração. Lembrando sempre que você pode aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir o módulo dessas coisas todas aí, das projeções e dos vetores. Vamos fixar as ideias aqui então. Exercício 1. Calcule a força resultante que atuou sobre um automóvel de massa 1000 kg. Aqui está a massa do bicho. Quando ele alterou sua velocidade de 12 metros por segundo, velocidade inicial, para 20 metros por segundo, velocidade final, no intervalo de 4 segundos. Tá? Esse aqui é o tempo final, ou a variação de tempo, certo? Olha quanta informação ele me deu. E ele quer calcular a força resultante. Metade desse exercício é cinemática. De cara, para calcular a força resultante, você recorre à segunda lei de Newton. Você quer calcular a força resultante, a massa você tem, mas falta a aceleração. Que informações te permitem calcular a aceleração, velocidade e tempo? Considerando uma aceleração constante, a gente pode aplicar a fórmula da velocidade, né, cara? V igual a V0 mais A vezes o tempo. Substituindo valores, velocidade inicial 12, velocidade final 20, o tempo em 4 segundos. Fazendo essa conta, eu vou ter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Terminando a conta, força resultante igual a massa, 1000 vezes 2. Força resultante, 2000 newtons aplicados nesse veículo, fazendo ele mudar a velocidade. Beleza? E você poderia me dizer, mas essa equação é uma equação vetorial, certo? Você trabalhou em cima de qual eixo para fazer essas contas? Essa é uma consideração que a gente fez a priori. A minha consideração é que o automóvel estava viajando numa estrada reta e essa força atuou ao longo do eixo X, por exemplo. A gente calculou o módulo dela. Como o exercício não nos forneceu nenhuma outra informação a respeito disso, eu posso fazer essas considerações. Vamos olhar mais uma que envolve cinemática então. Após arremessar uma bola de boliche com velocidade de 10 metros por segundo, essa aqui é a minha velocidade inicial, beleza? Percebe-se que a bola desliza por 25 metros antes de parar. Aqui eu tenho agora o deslocamento total da bola e essa informação, parar, significa que no final sua velocidade é igual a zero. Se a massa da bola é de 12 kg, aqui está a massa da bola, calcule a força de atrito aplicada na bola durante o percurso. Tem algumas considerações escondidas aqui. Eu vou considerar superfície horizontal e reta, a minha bola de boliche arremessada para a direita, inicialmente com uma velocidade de 10 metros por segundo, e ela vai deslizar por esse plano horizontal. Posição final da bola seria alguma coisa aqui, com velocidade zero. Aqui ela parou. Durante todo o percurso da bola, o exercício nos diz que uma força de atrito atuou sobre ela. Essa força de atrito é contrária ao movimento. Porque se a bola pisa no freio, necessariamente uma aceleração contrária ao movimento deve existir também. Aqui nós vamos considerar que a força resultante sobre a bola é a própria força de atrito. Ou seja, é a única força que está causando essa aceleração contrária ao movimento, beleza? Então, se a gente usar a segunda lei de Newton,
a gente vai descobrir o módulo da força de atrito. E de novo a gente precisa calcular a aceleração. Com as informações que eu tenho no enunciado, eu vou aplicar a equação de Torricelli. Velocidade final é 0, velocidade inicial é 10, 2 vezes A, vezes o deslocamento, 25. Isolando os termos, eu vou ter menos 100 igual a 50 vezes A. E a aceleração é igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Esse sinal negativo faz todo sentido, porque a gente já sabia de antemão que a aceleração aponta contrário à minha orientação, tá vendo? Fazendo a bola frear. Voltando agora na segunda lei, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, força resultante, igual a menos 50 newtons. Esse sinal negativo faz todo sentido de novo, porque essa força está apontando contrário à minha orientação, fazendo a bola parar. Ela é uma força que está freando a bola. Beleza? Esses dois exercícios trabalharam em uma dimensão apenas, em cima de uma linha. O cara ou vai para frente ou vai para trás. Vamos trabalhar em duas dimensões. Esse objeto ele pode andar sobre o plano, para cima e para baixo, para frente e para trás, beleza? Então, sobre o bloco atuam duas forças, como na figura. A massa do bloco é 20 kg. Determine a aceleração desse cara. Vamos calcular um módulo da aceleração e para onde ela aponta. Bom, as informações que temos são força, massa e queremos aceleração. Isso aqui é um típico exercício de segunda lei de Newton. Mas o que entra aqui é a força resultante. É a resultante da soma dessas duas forças sobre o corpo. Isso é uma soma vetorial. Ou seja, recorta um vetor, coloca na cabeça do outro, e a minha resultante aponta para algum lugar nessa direção. Essa é a minha força resultante. Beleza? Aplicado no objeto, é isso aqui que a gente tem. Força resultante vai apontar para cá. Certo? E eu quero o módulo dela, eu quero o comprimento desse vetor, daqui até aqui. Na soma de vetores, está vendo que eu já fiz o meu triângulo retângulo. Então, eu vou aplicar Pitágoras nisso aqui. Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Isso aqui é um quadrado. Então, a força resultante é igual a 50 newtons, faz a conta aí. E o que a gente calculou aqui? A gente calculou o módulo da aceleração, o comprimento do vetor. Pela segunda lei de Newton, o vetor aceleração aponta na mesma direção e sentido da força resultante. Esse aqui é o vetor aceleração e isso aqui é o módulo dele. Legal? E aí, você não vai deixar assim, né? Você precisa saber exatamente para onde está apontando esse vetor A. Como é que você faz? Você descobre o ângulo que esses vetores estão inclinados. Vamos chamar isso aqui de ângulo θ. Tá vendo aqui? Esse ângulo θ é o mesmo ângulo desse triângulo retângulo aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é meu ângulo θ. Então, a tangente do ângulo θ naquele triângulo é calculado como o cateto oposto, 40, dividido pelo cateto adjacente, 30. A gente já fez essa conta várias vezes. Então, o ângulo que me dá a tangente 40 sobre 30 é 53,13 graus, famoso. Para ser um pouco mais rigoroso, como a gente contou esse ângulo caminhando no sentido horário, esse ângulo é negativo, menos 53,13 graus, tá? Os matemáticos gostam disso aí. É a maneira correta da gente representar, tá bom? Entendeu a aplicação? Vamos fazer mais um para fixar as ideias? Aqui de novo a gente tem duas forças aplicadas num corpo. Uma de módulo 5 newtons e a outra de módulo 3 newtons, certo? A massa do corpo é 3,5 kg. Tá aí. Determine a aceleração adquirida pelo corpo. Qual que é o diferencial aqui? É que o ângulo entre as forças é de 60 graus. Isso muda todo o problema. Bom, pessoal, pelas informações que a gente tem, a gente vai ter que aplicar a segunda lei de Newton de novo, certo? Lembrando que é uma equação vetorial. Tem várias maneiras de resolver esse exercício e eu vou te mostrar duas delas. E a primeira maneira é a seguinte:
Vamos trabalhar com os eixos x e y, ou seja, eu vou fazer uma conta dessa para cada eixo, usando a resultante em x e a aceleração em x, e a resultante, força resultante em y e a aceleração em y, beleza? Depois que eu descobrir a aceleração x e a aceleração y, eu vou usar o teorema de Pitágoras para descobrir o módulo da aceleração resultante. Ou seja, existe uma aceleração resultante em x, porque tem força ao longo de x, existe uma resultante aceleração ao longo de y, porque também existe força em y, e a combinação desses dois vetores me dá a aceleração resultante. Legal? Aplicando Pitágoras, eu consigo o módulo dela. Qual que é o outro ponto? O outro ponto são as forças em cada eixo. Como é que a gente vai calcular isso? Vamos lá. Primeiro vamos desenhar os eixos aqui. Ó. Aqui está o eixo x e a força F1 está sobre o eixo x. E aqui está o eixo y e não tem nenhuma força sobre o eixo y. A força F2 ela não está sobre nenhum eixo, então a gente pode projetá-la tanto em x, existe uma componente aqui, vamos chamar de F2x, essa é a sombra da força 2 sobre x, e também existe uma componente dela sobre y, vamos chamar de F2y. E a gente sabe calcular essas componentes. F2 forma um ângulo de 60 graus com o eixo x. Para eu calcular F2x, eu vou pegar um módulo de F2 e multiplicar pelo cosseno de 60 graus. Se eu fizer essa conta, eu vou achar o valor de 1,5. Para calcular F2y, eu vou pegar um módulo de F2 e multiplicar pelo seno de 60 graus. Se eu fizer essa conta, eu vou ter algo em torno de 2,6 newtons. O que temos até o momento? Ao longo de x, nós temos F1, que vale 5 newtons, mas também a gente tem a sombra de F2, que vale 1,5. Então, ao longo de x, a minha resultante é de 6 newtons e meio, cara. Esse é o valor de FRX. Acho que ficou claro isso, né? E ao longo de y, eu tenho apenas a componente F2y, que vale 2,6, aqui, 2,6 newtons. Essa é a própria resultante sobre o eixo y, porque não tem mais nenhuma força. Beleza? Então vamos fazer a conta aqui, ó. Em x, o que temos? A força resultante é 6,5, a massa do objeto é 3,5, e eu vou calcular a x. A x é igual a alguma coisa de 1,9 metro por segundo ao quadrado. Legal. Agora em y, eu vou aplicar a segunda lei em y, a minha resultante é 2,6, a massa do objeto é 3,5, vamos descobrir a y, então a y é igual a alguma coisa próximo de 0,7 metros por segundo ao quadrado. Pô, legal, agora que eu tenho os valores, eu vou voltar aqui no meu Pitágoras e vou substituir esses valores aqui. 1,9 ao quadrado mais 0,7 ao quadrado. Então a aceleração tem módulo de aproximadamente 2,02 metros por segundo ao quadrado. Olha só que maluquice. Você ainda pode, como tarefa, calcular o ângulo entre a aceleração e o eixo x, para me dizer exatamente para onde que a aceleração aponta. Ou seja, para onde que essa caixa vai acelerar. Vai ser algum lugar aqui, ó. Legal? A segunda maneira de resolver esse exercício é utilizando uma coisa chamada lei dos cossenos. Lá na matemática existe uma relação para a gente calcular a diagonal de uma figura como essa aqui. Aqui está a diagonal D e nós conhecemos os lados, L1 e L2. Esse quadrilátero não possui os ângulos iguais, isso aqui não é um quadrado. Esse aqui é o menor ângulo entre eles, θ. Se por um acaso esse quadrilátero tivesse os ângulos iguais, essa diagonal é justamente a hipotenusa de um triângulo retângulo, L1 e L2. E usando o teorema de Pitágoras, a gente calcularia d quadrado é igual a L1 quadrado mais L2 quadrado. Mas a gente não pode usar o teorema de Pitágoras
para essa primeira figura. A gente usa um complemento de Pitágoras. Além do Pitágoras, a gente faz a soma de 2 vezes L1 vezes L2 vezes o cosseno do ângulo entre eles. E essa é a lei dos cossenos. Perceba que esses vetores, do jeito que eles estão desenhados, eles formam os lados desse quadrilátero. Tá vendo? E a diagonal dessa figura é justamente a força resultante que a gente está procurando. Então é possível utilizar a lei dos cossenos para calcular o módulo da força resultante. O lado 1 é a força F1 e o lado 2 é a força F2. Substituindo os valores, 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado, mais 2 vezes 5 vezes 3, vezes o cosseno do ângulo entre eles, 60 graus. A força resultante vai ser igual, então, raiz de 49, que vai ser igual a 7 newtons. Bacana! Agora, aplicando a segunda lei, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Aqui já vai sair direto a aceleração resultante. 7 é igual a 3,5 vezes A. Então, A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Certo? Igual a resposta que a gente tinha anteriormente. Anteriormente, a resposta deu 2,02 por causa das aproximações que eu fiz quando eu estava calculando o seno de 60 graus. Legal? Então fica aí a dica para vocês. Aqui é inevitável que apareça decomposição de vetores, então tenha essas coisas em mente, beleza? Um grande abraço.